Ela era apenas mais uma passageira no assento 14A, lendo em silêncio. Ninguém sabia quem ela era. Então, ambos os motores falharam sobre as montanhas. 185 pessoas estavam prestes a morrer. Ela entrou na cabine e ajudou a aterrar o avião. Acima deles, um caça F-22 circulava e transmitia o seu indicativo de chamada. Viper. Antes de assistir à história completa, comente abaixo. De que país está a assistir? Não se esqueça de se inscrever. O Boeing 777 estava a voar a 37 mil pés sobre as montanhas rochosas quando as coisas começaram a correr mal. O voo 831 de Seattle para Dallas transportava 185 passageiros e uma tripulação de 12 pessoas. Era um voo rotineiro de quinta-feira à tarde, do tipo que acontecia milhares de vezes todos os dias em toda a América. Os passageiros estavam a ler, a dormir, a ver filmes. Os comissários de bordo estavam a servir bebidas. Tudo estava completamente normal. No assento 14A, uma mulher chamada Kate Morrison estava sentada em silêncio a ler um livro. Ela tinha cerca de 30 anos, vestia jeans e uma camisola azul marinho. O seu cabelo loiro estava preso num rabo de cavalo. Ela parecia qualquer outra passageira, talvez uma estudante universitária ou uma jovem profissional a viajar a trabalho. Nada na sua aparência sugeria que ela fosse especial. Kate estava a voar em voos comerciais há 6 horas, com escala em Seattle a caminho de casa, no Texas. Estava exausta, mas satisfeita. Estas foram as suas primeiras férias em 2 anos e passou uma semana maravilhosa a fazer caminhadas no estado de Washington. Agora, só queria chegar a casa, ver a sua família e dormir na sua própria cama. O que nenhum dos passageiros ou tripulantes sabia era que Kate Morrison era, na verdade, a capitã Kate Viper Morrison, uma das pilotos de caça de elite da Força Aérea. Ela tinha pilotado F-16 e F-22 Raptors em zonas de combate, acumulado mais de 3.000 horas de voo e ganhado um peito cheio de medalhas por bravura e habilidade. O seu indicativo de chamada, Viper, era conhecido em toda a comunidade da aviação militar como pertencente a uma das melhores pilotos da sua geração. Mas hoje ela estava de licença, viajando em roupas civis, tentando ser apenas mais uma passageira. Ela deliberadamente não mencionou o seu passado militar ao embarcar. Queria um voo tranquilo, sem as perguntas e conversas que sempre surgiam quando as pessoas descobriam que era piloto de caça, especialmente uma mulher. As perguntas tornavam-se enfadonhas depois de algum tempo. Kate estava absorta no seu livro quando sentiu o avião tremer ligeiramente. Não era uma turbulência normal. Os seus instintos treinados reconheceram imediatamente algo diferente na vibração. Olhou para cima, alerta, mas sem se alarmar. Provavelmente era apenas uma zona de ar turbulento. O avião estabilizou e ela voltou a ler. 5 minutos depois, aconteceu novamente, desta vez com mais força. O avião tremeu e houve um estrondo alto vindo de algum lugar na parte de trás. Os passageiros suspiraram. Alguém gritou. O sinal do cinto de segurança acendeu e a voz do capitão soou no intercomunicador, tentando parecer calma, mas com um tom de tensão por baixo. Senhoras e senhores, estamos a passar por algumas dificuldades técnicas. Por favor, retornem aos seus lugares e apertem os cintos de segurança. Comissários de bordo, ocupem os seus lugares imediatamente. Kate fechou o livro e apertou o cinto de segurança, sua mente já analisando o que ela havia sentido. Aquele estrondo não era turbulência. Era mecânico. Algo na aeronave havia falhado. Ela olhou pela janela e viu fumo saindo do motor esquerdo. Seu estômago se contraiu. Falha no motor. Era grave, mas controlável se os pilotos fossem bons e o outro motor aguentasse. Então o avião começou a descer. Não era a descida suave de uma aproximação normal para a aterragem. Era íngreme, com o nariz para baixo, perdendo altitude rapidamente. Os passageiros gritavam. Máscaras de oxigênio caíram do teto. A cabine encheu-se de pânico e terror. As pessoas choravam, rezavam, ligavam para os entes queridos. Kate pegou na sua máscara de oxigênio e colocou-a. O seu treino militar mantinha a calma enquanto os outros entravam em pânico. Ela ouvia os sons da aeronave, sentia o ângulo de descida, avaliava a situação com a análise fria de alguém que já tinha enfrentado a morte antes e sobrevivido. Eles estavam em sérios apuros. Os pilotos lutavam para controlar o avião, mas algo estava muito errado. A voz do comandante voltou, sem tentar mais esconder o medo. Aqui é o comandante.
Perdemos os dois motores. Repito, os dois motores estão desligados. Estamos a declarar uma emergência. Preparem-se para o impacto. Comissários de bordo, preparem a cabine para uma aterragem de emergência. Ambos os motores. O sangue de Kate gelou. Uma falha dupla nos motores era catastrófica. Sem motores, o avião era essencialmente um planador. E um 757 era um planador muito pesado que não planava bem. Eles estavam sobre montanhas com poucos locais adequados para a aterragem. Os pilotos estariam desesperadamente à procura de qualquer lugar para pousar. Isso era mal, muito mal. À sua volta, os passageiros estavam histéricos. O homem ao seu lado estava paralisado de medo, agarrando os apoios de braços com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A mulher do outro lado do corredor soluçava incontrolavelmente. Os comissários de bordo gritavam instruções sobre as posições de segurança, mas muitos passageiros estavam em pânico demais para ouvir. Kate tomou uma decisão. Desaperrou o cinto e levantou-se, ignorando o ângulo acentuado do avião. Agarrou-se aos encostos dos bancos para se equilibrar e dirigiu-se para a frente, movendo-se contra a inclinação do avião em descida. Uma comissária de bordo tentou impedi-la. Senhora, precisa de se sentar imediatamente. Kate olhou-a nos olhos. Preciso de falar com os pilotos agora mesmo. Sou piloto militar e talvez possa ajudar. A sua voz tinha um tom de comando que fazia as pessoas ouvirem. A comissária de bordo hesitou apenas um segundo, depois acenou com a cabeça. Ela agarrou o telefone do intercomunicador e falou com a cabine. 10 segundos depois, a porta da cabine se abriu. Kate avançou rapidamente. Dentro do caos da cabine, os dois pilotos trabalhavam freneticamente, tentando todos os procedimentos, acionando interruptores, apertando botões, tentando reiniciar os motores que se recusavam a responder. Os instrumentos mostravam um cenário de pesadelo. Sem impulso, altitude caindo rapidamente, montanhas à frente. O capitão, um veterano de cabelos grisalhos chamado Mike Sullivan, olhou para cima quando Kate entrou. Quem é você? Precisa voltar para o seu lugar. Kate falou rápido e claramente. Capitão, sou Kate Morrison, capitã da Força Aérea, piloto de F-22, 13 horas de voo, incluindo procedimentos de emergência e aterragens com motor desligado. Conheço os sistemas da aeronave e sei como lidar com emergências. Diga-me o que está a acontecer e talvez eu possa ajudar. O capitão Sullivan olhou para ela por um segundo, depois tomou uma decisão. Eles iriam cair de qualquer maneira. O que ele tinha a perder? Ambos os motores falharam simultaneamente. Tentamos tudo. Eles não reiniciam. Agora somos um planador e estamos a perder altitude rapidamente. Temos talvez 3 minutos antes de termos que pousar esta ave em algum lugar e não há nada além de montanhas abaixo de nós. Kate inclinou-se entre os assentos e examinou os instrumentos. Altitude, velocidade do ar, taxa de descida, fluxo de combustível, hidráulica. A sua mente processou tudo em segundos. O que causou a falha dupla dos motores? O primeiro oficial respondeu sem tirar os olhos dos controlos. Não sabemos. Aconteceu quase simultaneamente. Achamos que talvez seja combustível contaminado ou uma falha no sistema de combustível que cortou o fluxo para ambos os motores. Kate pensou rápido. Tentaram alimentação cruzada dos tanques auxiliares? Às vezes, há combustível limpo lá se o sistema principal estiver contaminado. O capitão Sullivan olhou para ela com surpresa. Não tentamos isso. Tom, reconfigure o sistema de combustível. Tente os tanques auxiliares. As mãos do primeiro oficial voaram sobre os controlos, trocando válvulas, redirecionando o fluxo de combustível. Os segundos passavam. O contador de altitude continuava a cair. 8.000 pés. 7.000. 6.000. As montanhas estavam a ficar muito próximas. Vamos, vamos, sussurrou Kate, observando os instrumentos do motor. Nada. Os motores continuavam parados. Eles tentaram a ideia dela, mas não funcionou. O capitão estava a examinar o terreno à frente desesperadamente. Ali, aquele vale. É a nossa única chance. Não é plano, mas é mais plano do que as montanhas. Estou a me preparar para uma aterragem de emergência. Kate olhou para onde ele estava a apontar. Era um vale estreito com um prado. Rochoso e irregular, mas talvez longo o suficiente se tivessem sorte. Era a única opção. É a sua melhor aposta. Quer que eu trate de alguma coisa enquanto se concentra em pilotar? Sim. Rádio,
Informe a torre de controlo a nossa posição e situação. Depois, sintonize a frequência de emergência e transmita um pedido de socorro. Se não conseguirmos aterrar, pelo menos os socorristas saberão onde procurar. Kate pegou no rádio. A sua voz estava calma e clara, assumindo o tom profissional e conciso das comunicações militares. Socorro, socorro, socorro. Aqui é o voo comercial 831 Boeing 777. Falha dupla nos motores, tentando pouso de emergência em Mountain Valley, aproximadamente 64 quilômetros a noroeste de Denver, com 197 pessoas a bordo. Equipes de emergência, por favor, respondam a estas coordenadas. Ela leu a posição exata do GPS. Uma voz respondeu imediatamente. Voo 831, aqui é o centro de Denver. Recebemos o seu pedido de socorro. Os serviços de emergência estão a ser enviados. Qual é a sua situação? Estamos a tentar uma aterragem sem potência em terreno inadequado. Altitude 2.000 pés e a descer. Os passageiros estão preparados para o impacto. Então, outra voz interrompeu a frequência de emergência. Uma voz diferente, militar e aguda. Voo 831. Aqui é o Viper, líder de 2 F-22 Raptors em exercício de treino na sua área. Temos visualização da sua aeronave. Indique a sua situação atual. O coração de Kate deu um salto. Caças ou pessoas? Viper líder. Aqui é o voo 831. Temos falha dupla nos motores, sem impulso, tentando pouso de emergência. Estamos planando com aproximadamente 1 minuto até o pouso. O capitão Sullivan lutava com os controles tentando alinhar-se com o vale. O avião estava descendo rápido, rápido demais. Eles iriam ultrapassar o prado ou entrar muito inclinados. Kate podia ver isso. Ela agarrou o ombro do capitão. Você está muito alto e muito rápido. Precisa de aumentar a resistência. Flaps total, spoilers total, trem de aterragem para baixo. Tudo o que tiver para nos abrandar. O capitão acenou com a cabeça. Tom, acione tudo. O primeiro oficial puxou alavancas e apertou botões. Os flaps estenderam-se, os spoilers subiram nas asas, o trem de aterragem baixou. O avião tremeu à medida que a resistência do ar aumentava. A taxa de descida acelerou, mas a velocidade de avanço diminuiu. Pode ser suficiente. A voz do piloto do F-22 voltou. Voo 831. Estamos a acompanhar a sua descida. Esteja ciente de que se aproxima de terreno montanhoso. Recomendamos imediatamente. Ele parou. Todos podiam ver que era tarde demais para recomendações. A aterragem estava a acontecer agora, estivessem todos prontos ou não. Kate moveu-se para trás do assento do capitão, preparando-se, mas mantendo os olhos no solo que se aproximava. O vale aproximava-se rapidamente. Terreno rochoso, árvores espalhadas, solo irregular. Isto ia ser difícil, muito difícil. Preparem-se, preparem-se, preparem-se. O capitão Sullivan gritou no intercomunicador da cabine. Kate agarrou-se à parte de trás do seu assento com as duas mãos. Os seus músculos tensionaram-se para o impacto. As rodas bateram primeiro, colidindo com o solo rochoso com uma força tremenda. O trem de aterragem absorveu parte do choque, mas imediatamente colapsou. A barriga do avião raspou o solo com um som horrível de metal contra a rocha. A aeronave saltou, bateu novamente e derrapou para o lado. Árvores apareceram à frente e a asa as atingiu, arrancando-as com uma explosão de detritos. O avião girou, ainda deslizando para a frente, lançando terra e pedras. Kate foi jogada contra a parede, batendo com força com o ombro. A dor a atravessou, mas ela se segurou. A cabine tremia violentamente. Tudo era barulho e caos. O para-brisa rachou. Os alarmes soavam. Os pilotos lutavam com os comandos, mas o avião já não estava realmente a voar, apenas a cair em câmara lenta. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram 15 segundos, o avião parou. O horrível som estridente terminou. Por um momento, houve apenas silêncio e o som dos alarmes. As mãos do capitão Sullivan tremiam nos comandos. Estão todos bem? Kay verificou-se a si própria, magoada, ferida, mas sem nada partido. Estou bem. O primeiro oficial acenou com a cabeça. Estou bem. Então, o capitão Sullivan pareceu lembrar-se dos passageiros. Ele agarrou o intercomunicador. Evacuem todos. Evacuem a aeronave agora.
Usem as saídas de emergência. Afastem-se do avião. A sua voz estava rouca, mas forte. Kate levantou-se, fazendo uma careta de dor no ombro, e abriu a porta da cabine. A cabine estava um caos, mas as pessoas estavam a mover-se. Os comissários de bordo gritavam instruções, abriam as saídas de emergência e acionavam os escorregas. Os passageiros ajudavam-se uns aos outros, dirigindo-se para as saídas. Surpreendentemente, as pessoas estavam vivas e a mover-se. A aterragem de emergência tinha sido sobrevivível. Kate moveu-se pela cabine, ajudando as pessoas, puxando os passageiros para que se levantassem e direcionando-os para as saídas. O seu treino militar assumiu o controle. Mantenha a calma, ajude os outros a completar a missão. Uma mulher idosa estava paralisada no seu lugar, com demasiado medo para se mover. Kate pegou-lhe na mão. Senhora, eu estou aqui. Vamos caminhar juntas. Vai ficar tudo bem. Ela guiou a mulher até a saída e ajudou-a a descer o escorregador. Lá fora, os passageiros estavam a se reunir longe dos destroços. Alguns choravam, outros estavam em choque, mas estavam vivos. Kate fez uma contagem rápida. Todos estavam a sair. Os comissários de bordo estavam a fazer seu trabalho perfeitamente, contando os passageiros, tratando ferimentos leves, mantendo as pessoas calmas. Então Kate ouviu o som que ela conhecia melhor do que quase tudo, o rugido dos motores dos caças a jato. Ela olhou para cima e viu 2 F-22 Raptors a sobrevoar, baixo e devagar, avaliando o local do acidente. O seu coração encheu-se de orgulho e alívio. O seu povo, os seus colegas pilotos. Eles tinham nos seguido e agora estavam a fornecer vigilância. Um dos F-22 quebrou a formação e fez uma passagem baixa diretamente sobre o local do acidente. Então, a voz do piloto soou na frequência de emergência, transmitida em volume alto o suficiente para que o rádio de Kate, ainda preso ao cinto do cockpit, captasse claramente. Voo 831, aqui é o líder Viper. Temos visão dos sobreviventes. Contamos aproximadamente 190 pessoas evacuadas da aeronave. Parece que todos sobreviveram. Os serviços de emergência estão a caminho. Vocês têm cerca de 5 minutos até a chegada das equipes de primeiros socorros. Excelente voo lá embaixo. Foi uma aterragem e tanto. Kate pegou no rádio e apertou o botão do microfone. Viper Leader, aqui é o solo. Obrigada pela vigilância. Todos os passageiros e tripulantes estão contabilizados. Temos feridos leves, mas nenhuma vítima grave. Por favor, informe aos serviços de emergência que precisamos de transporte para aproximadamente 197 pessoas. Houve uma pausa. Então, a voz do piloto do F-22 voltou confusa. Terra, quem é você? Você é militar? Kate sorriu levemente, apesar da dor e da exaustão. Viper Leader. Aqui é a capitã Kate Morrison, qualificada pela Força Aérea para pilotar F-22. Eu era passageira neste voo, mas ajudei na cabine durante a emergência. Outra pausa mais longa. Então a voz do piloto do F-22 voltou e desta vez havia um choque evidente em seu tom. Repita. Você disse Kate Morrison? Indicativo de chamada. Viper. Afirmativo. Viper Leader, sou eu. Viper. Aqui é o capitão Jake Wilson. Nós nos conhecemos em Nellis. Você deu aulas na minha turma da escola de armas há 2 anos. Não acredito que você está aí embaixo. Está ferida? Negativo. Viper Leader. Machucada, mas operacional. É bom ouvir sua voz, Jake. Obrigada por nos acompanhar até aqui. O segundo piloto do F-22 interrompeu. Sua voz estava cheia de respeito e admiração. Senhora, aqui é o Viper 2. A senhora ajudou a pousar aquela aeronave? Auxiliei os pilotos comerciais. Sim, eles fizeram o trabalho pesado. Eu apenas ajudei com os procedimentos e o trabalho de rádio. O líder Viper voltou. Senhora, vamos permanecer na estação até que a ajuda chegue. E Viper, vamos contar a todos sobre isso. Você salvou 185 passageiros hoje. Isso vai entrar para os livros de história. A essa altura, o capitão Sullivan e o primeiro oficial já tinham se aproximado de Kate. Eles tinham ouvido a conversa pelo rádio. Sullivan olhou para ela com uma nova compreensão e respeito. Você não é apenas uma piloto militar. Você é uma piloto de caça, uma piloto de F-22, e eles a conhecem pelo seu indicativo de chamada. Kate deu de ombros envergonhada. É uma comunidade pequena. Todos nos conhecemos.
O primeiro oficial a encarava com admiração. Ajudaste a salvar todas estas pessoas e és uma piloto de combate. Por que não nos disseste quem eras quando entraste na cabina? Não importava quem eu era. Só importava o que eu podia fazer para ajudar. Os veículos de emergência começaram a chegar. Carros de bombeiros e ambulâncias subiam o terreno acidentado do vale. Os paramédicos apressavam-se a tratar dos feridos. Helicópteros de notícias apareceram à distância. Os passageiros estavam a ser atendidos. No céu, os dois F-22 continuavam a sobrevoar o local do acidente, mantendo-o sob vigilância. Então, Viper Lee fez algo inesperado. Ele saiu da sua rota circular e fez outra passagem baixa diretamente sobre os sobreviventes. Ao passar, inclinou as asas em saudação, o tradicional gesto de respeito dos aviadores. O seu ala seguiu o exemplo, também inclinando as asas. Em seguida, os dois pilotos falaram simultaneamente na frequência aberta, com as suas vozes transmitidas para que todos com um rádio pudessem ouvir. Senhoras e senhores em terra, aqui é o líder Viper em Viper 2. Queremos que saibam que hoje vocês foram salvos por uma das melhores pilotos que os Estados Unidos já produziram. A capitã Kate Morrison, indicativo Viper, é uma guerreira e uma heroína. Ela voou em missões de combate que nunca serão divulgadas. Pilotos treinados que protegem a nossa nação. E hoje ela salvou as suas vidas. É uma honra partilhar o céu com ela. Viper, nós saudamos-te. Os dois F-22 subiram em uma escalada íngreme, fazendo uma manobra de vitória enquanto subiam, depois nivelaram e retomaram o seu círculo de proteção no céu. Kate ficou ali com lágrimas nos olhos, ouvindo os seus colegas pilotos honrá-la pelo rádio. Ao seu redor, os passageiros que ouviram a transmissão olhavam para ela com admiração e gratidão. O capitão Sullivan colocou a mão no ombro dela. Salvaste-nos a todos. Sem a tua ajuda naquela cabine, sem o teu conhecimento e a tua calma, teríamos colidido com a montanha. Esses 185 passageiros estão vivos graças a ti. Os passageiros começaram a perceber quem ela era. A mulher tranquila do assento 14A era a razão pela qual estavam ali em pé, em vez de mortos na encosta da montanha. Começaram a aplaudir, depois a cercá-la, a agradecer-lhe, a abraçá-la, a chorar de gratidão. Kate tentou afastá-los. Os pilotos pilotaram o avião. Os comissários de bordo evacuaram todos. Eu apenas ajudei onde pude. Mas um senhor idoso, marido da mulher que Kate ajudara a descer pelo escorrega, abanou a cabeça. Jovem ouviu o que aqueles pilotos de caça disseram. Ouvi-os chamarem-na de heroína. Salvou a minha esposa. Salvou-nos a todos. Não se atreva a minimizar isso. Os helicópteros das notícias aterraram e os repórteres correram para lá. Eles também tinham ouvido a transmissão de rádio. É verdade. É piloto de caça. Ajudou a aterrar este avião. Kate estava exausta, com dores e sobrecarregada, mas deu-lhes uma breve declaração. Sou capitã da Força Aérea. Por acaso estava neste voo. Quando ocorreu a emergência, ofereci a minha ajuda à tripulação. O capitão Sullivan e o primeiro oficial Tom Rodrigues fizeram um trabalho incrível ao aterrar este avião em circunstâncias impossíveis. Os comissários de bordo salvaram vidas com os seus procedimentos de evacuação. Estou feliz que todos tenham sobrevivido. Mas os repórteres já tinham ouvido a história completa dos passageiros. Os pilotos dizem que você os salvou. Os passageiros dizem que você estava na cabine ajudando. E aqueles pilotos de F-22 acabaram de chamá-la de heroína pelo rádio. Kate olhou para os dois caças que ainda circulavam acima, protegendo todos abaixo. Aqueles pilotos lá em cima são meus irmãos de armas. Somos todos parte da mesma equipa. Hoje, todos fizemos o nosso trabalho. É isso que importa. Nas horas seguintes, enquanto os sobreviventes eram transportados para hospitais e o local do acidente era protegido, a história completa veio à tona. Kate prestou assistência crucial na cabine, sugerindo procedimentos, gerenciando as comunicações e mantendo todos calmos. A sua presença fez a diferença entre um acidente com sobreviventes e um acidente catastrófico. O gravador de dados de voo confirmaria mais tarde que a sua sugestão de aumentar a resistência no momento certo tinha abrandado o avião o suficiente para tornar a aterragem sobrevivível. O capitão Sullivan deu entrevista após entrevista, elogiando-a. Aquela mulher é a razão pela qual estou vivo, a razão pela qual o meu primeiro oficial está vivo,
A razão pela qual 185 passageiros estão vivos. Ela entrou na minha cabine e tornou-se a minha tábua de salvação. O seu conhecimento, a sua habilidade, a sua calma salvaram-nos a todos. O Gabinete de Relações Públicas da Força Aérea divulgou uma declaração sobre o historial de serviço da capitã Kate Viper Morrison. 15 anos de serviço, várias missões de combate, dezenas de medalhas, incluindo a Distinguished Flying Cross, instrutora de voo na Escola de Armas da Força Aérea e uma das poucas mulheres pilotos de F-22 da história. O seu historial era notável, mas o momento que se tornou viral, repetido em todos os canais de notícias e que se tornou a imagem marcante do incidente, foi o áudio dos dois pilotos do F-22 a dizer o seu indicativo de chamada pelo rádio. A capitã Kate Morrison, indicativo de chamada Viper, é uma guerreira e uma heroína. E a imagem de dois caças a inclinar as asas em saudação sobre o local do acidente. Jake Wilson e os seus companheiros pousaram numa base da Força Aérea próxima e deram as suas próprias entrevistas. Viper é uma lenda na comunidade de caças, a melhor das melhores. Quando soubemos que ela estava naquele avião, quando soubemos que ela tinha ajudado a aterrá-lo, sabíamos que aquelas pessoas estavam nas melhores mãos possíveis. Ela é alguém que todos nós aspiramos ser. Kate passou 2 dias a ajudar na investigação, a prestar depoimentos e a verificar os passageiros que tinha ajudado. Muitos deles procuraram-na para agradecer pessoalmente. A senhora idosa abraçou-a e chorou. Você é o meu anjo. Deus colocou-a naquele avião para nos salvar. Kate abraçou-a de volta. Sou apenas uma piloto que estava no lugar certo na hora certa. Mas foi mais do que isso. Foram anos de treino, milhares de horas de voo, inúmeras emergências praticadas e procedimentos memorizados. Foi o espírito guerreiro que se recusou a desistir, mesmo quando os motores falharam e as montanhas se erguiam à frente. Foi a calma sob pressão que só veio de enfrentar a morte antes e aprender a vencê-la. 2 semanas depois, Kate estava de volta ao serviço ativo, voando em missões de treino, instruindo novos pilotos. Mas agora ela estava diferente. Ela tinha sido reconhecida publicamente de uma forma que a maioria dos pilotos militares nunca foi. O seu apelido, Viper, agora era conhecido além da comunidade militar. As pessoas reconheciam-na na rua. Recebia cartas dos sobreviventes, das suas famílias, de pessoas de todo o mundo inspiradas pela sua história. Crianças escreviam a dizer que queriam ser pilotos como ela. Mulheres jovens escreviam a agradecer-lhe por lhes mostrar o que era possível. Veteranos escreveram saudando o seu serviço, e agora, toda vez que ela voava, toda vez que entrava na cabine de um F-22 e puxava o manche para subir ao céu, ela pensava naqueles 185 passageiros. Ela pensava no momento em que tudo estava em jogo, quando a sobrevivência parecia impossível, quando o seu treino e a experiência se tornaram a diferença entre a vida e a morte. Ela salvou 185 passageiros naquele dia. E então, os seus colegas pilotos de F-22 transmitiram o seu indicativo de chamada pelo rádio para que o mundo ouvisse, lembrando a todos que os heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles usam jeans e um suéter e sentam-se quietos no assento 14A, lendo um livro, esperando o momento em que serão necessários. A capitã Kate Viper Morrison voou por mais uma década antes de se aposentar. Ela treinou centenas de novos pilotos, liderou inúmeras missões e continuou a servir com distinção. Mas naquele dia, sobre as montanhas rochosas, quando ela se levantou do seu lugar e entrou numa cabina de pilotagem em perigo para ajudar a salvar quase 200 vidas, foi nesse dia que a sua lenda ficou gravada. E algures nas salas de preparação e nos espaços dos esquadrões da Força Aérea, os jovens pilotos ainda ouvem a história. Ouvem falar da piloto de caça que estava num voo comercial quando ocorreu o desastre. Ouvem falar de como ela entrou calmamente no caos e ajudou a trazer todos para casa. E ouvem a gravação de 2 pilotos de F-22 a saudá-la pelo rádio, pronunciando o seu indicativo com reverência e respeito. Viper, indicativo. Viper, uma guerreira e uma heroína. Ela salvou 185 passageiros. Então, o F-22 pronunciou o seu indicativo e todos compreenderam o que significava ser um verdadeiro piloto, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro herói.